Olá pessoal, boa tarde a todos, sou Diógenes. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2015 e esse é o nosso vídeo para a semana de 2 a 6 de fevereiro de 2015. Então hoje é domingo e essa é a nossa análise para a semana que está começando agora de segunda a sexta-feira, ok? Antes de falar dos pares, das possíveis oportunidades, dos pontos de interesse, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com você daquele vídeo que foi postado a semana passada. Se você não viu o vídeo, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link onde foi postado um vídeo semana passada. Esse vídeo supostamente deveria ter sido postado de forma privada para o pessoal do canal de análises, e eu decidi trazer de forma pública apenas para você ter uma ideia de que se trata ou como são feitas as análises do canal de análise, ok? Nesse vídeo eu falei de 3 oportunidades: uma oportunidade no Euro USD, uma oportunidade no Euro JPY e uma oportunidade no AUD NZD. Primeiramente nós temos, vou falar aqui rapidamente para a gente dar uma olhada, ver como que está essas posições no Euro USD em todos os outros pares, apenas para você ter uma ideia de como o mercado se desenvolveu a partir da análise e como está cada uma dessas posições. Antes disso, eu gostaria de lembrar você que a promoção diária FX Online acaba amanhã, dia 2 de fevereiro. A promoção ela traz todos os 4 cursos de FX Online com um desconto de mais de 30% sobre o valor original. Além disso, se você adquirir o curso, qualquer um dos 4 cursos, nessa promoção você terá direito de acesso ao canal de análise durante um mês de forma gratuita. Ok? Inicialmente a promoção estava pensada para terminar dia 31 de janeiro, que foi ontem, mas algumas pessoas entraram em contato e eu recebi alguns pedidos se poderia aumentar um pouco esse prazo, e exatamente por isso eu decidi estender até o dia 2 de fevereiro, amanhã, segunda-feira. Então, se você pretende aprender a negociar no Forex de forma totalmente consistente, consciente, lucrativa, de forma disciplinada, eu te recomendo dar uma olhada no link desse vídeo. Na descrição desse vídeo você vai encontrar promoção de FX Online, está aí o link. Até amanhã você consegue comprar ou participar de qualquer um dos cursos de forma totalmente, com um desconto bastante interessante, e participar do canal de análise durante um mês de forma gratuita. Ok? Então, a partir de terça-feira o preço já estará normal. Também haverá algumas outras condições, mas realmente a promoção termina segunda-feira, e isso é algo bastante interessante, até porque muitas pessoas, devido à situação ou por estar começando no mercado e etc., não dispõem às vezes de um valor muito alto, e essa promoção facilitou o acesso a muitas pessoas através para participar do curso e assim ter uma visão muito mais melhorada a respeito do mercado. Ok? Bom, vamos falar então das oportunidades que aconteceram durante a semana passada e sobre esse vídeo que eu compartilhei e falei dessas oportunidades, e você também encontra o link desse vídeo na descrição desse vídeo. Ok? Bom, tínhamos uma tendência de queda, temos ainda uma tendência de queda no Euro USD. No gráfico mensal, o preço conseguiu romper vários níveis de suporte, sendo esse aqui um deles. Rompeu esse nível também de suporte e rompeu esse nível de suporte. Portanto, não existe nada que possa impedir o preço de continuar caindo no Euro USD. Ok? Deixa eu colocar isso aqui um pouco mais para baixo. No gráfico diário, temos uma tendência de queda, e no gráfico de 4 horas também se formou uma tendência de queda. No gráfico de 1 hora eu encontrei a minha entrada, mais ou menos por aqui, stop loss acima dessa máxima. Deixa eu trocar essa cor para não ficar tão parecido com azul. Ok, a entrada foi nesse ponto, stop loss nesse ponto e take profit nesse ponto aqui embaixo. Quando eu fiz análise a respeito desse vídeo, eu postei, o preço estava mais ou menos por aqui. Depois de fazer a análise, depois de postar o vídeo, o preço retraiu, chegou bem próximo, trocou uma ideia ali com o stop loss, conversaram um pouco, depois ele retraiu de novo, subiu lá em cima para dar uma olhada se o stop loss ainda estava lá, ok? E depois ele caiu. Nesse momento, essa posição encontra-se em aproximadamente, aí temos que considerar o spread também, mas mais ou menos uns 13, 14 pips positivos, ok? Tudo isso foi falado antes de acontecer
ou seja, depois de fazer análise, depois de falar que eu estava vendido, o preço retraiu, chegou bastante próximo do stop loss, não pegou o stop loss, mas chegou perto e agora está em mais 13 pips. Ok? Portanto, até agora está funcionando legal. Espero que ao longo dessa semana ele consiga romper essa zona de suporte e talvez venha buscar o take profit final aqui embaixo. Relação risco-recompensa para essa operação, arriscando aqui 78, 75, 80 pips, mais ou menos, para sair aqui com 190, aproximadamente 190 pips. O que nos dá uma relação risco-recompensa de mais de 2 para 1. Ou seja, para cada $1 de risco, nós estamos ganhando mais de $2 de recompensa. Bom, outro par que nós temos, que foi falado também, é o Euro JPY. Euro JPY também está em tendência de queda no gráfico de 4 horas. Também rompeu alguns níveis de suporte no gráfico semanal. Aqui esse ponto foi suporte, ele rompeu, deu rompimento, uma retração, talvez agora dê continuação durante essa semana, caracterizando o total rompimento ou final dessa tendência de alta. Ainda não sabemos, logicamente precisamos esperar que o mercado nos dê a sua, enfim, faça o que ele tiver que fazer. De qualquer forma, no gráfico de 4 horas tínhamos, ou temos ainda, uma tendência de queda pelas médias de 30, de 50 e de 100 períodos. No gráfico de 1 hora nós identificamos uma entrada nesse ponto, ok? Entrada nesse ponto. Novamente, quando eu estava gravando o vídeo, o preço estava mais ou menos por aqui. E naquele momento estava em mais ou menos 130 pips. Deixa eu só confirmar. Mais ou menos estava aí uns 130 pips. Ok? Depois de gravar o vídeo, o preço retraiu. Veio aqui trocar uma ideia com o stop loss. Chegou aqui em cima, bastante próximo do stop loss, bastante próximo da máxima. E depois ele retraiu. E nesse momento, essa operação, se você entrou vendido, enfim, você teve oportunidade. Todos do canal de análise tiveram oportunidade. Nesse momento, se você estiver vendido, a sua posição está em mais ou menos mais 100 pips positivos, certo? Ao longo dessa semana, o que eu espero é que o preço consiga romper esse ponto. Aqui atrás foi suporte, aqui foi suporte e aqui está funcionando como suporte também. O que eu espero é que o preço consiga romper essa zona de suporte e talvez venha buscar essa zona de suporte aqui embaixo, que é a mínima dos últimos dias aí para o Euro JPY. Quando se faz esse tipo de análise dentro do mercado, como essa que eu fiz, marcando aqui que é o ponto de entrada, stop loss, take profit, opa, saiu meio torto, mas enfim, take profit, não tem como fingir isso aqui, não tem como, enfim, te enganar. Pelo fato de que quando eu falei que eu estava vendido, o preço estava nesse ponto e o preço retraiu. Logicamente existem muitas formas de gerenciamento de risco. Tem aquelas pessoas que decidem fechar com 1 para 1, e nesse caso já estão fora do mercado com o seu dinheiro. Existem outras estratégias de gerenciamento de risco, onde você puxa o seu stop loss para o 0 a 0. Ok? Seja qual for a sua estratégia, logicamente, é importante pelo menos ter uma estratégia de gerenciamento de risco. Se a sua estratégia for a de manter a posição aberta até que ela pegue stop ou take profit, nesse caso a sua posição deve estar em mais 100 pips. O terceiro par que foi falado foi o AUD-NZD, que está nesse ponto, e eu falei de uma entrada no fechamento desse candle, stop loss abaixo dessa mínima e take profit aqui em cima. Ok? O preço subiu de forma bastante interessante e pegou o take profit em mais 83 pips nessa posição em pouquíssimas horas. O principal a respeito disso, o canal de análise não se trata de negociar ou de sinal financeiro, absolutamente nada disso, conselho financeiro para ninguém. Mas sim é uma forma de interpretação de que eu possa te mostrar de uma forma extremamente simples, clara e objetiva como olhar para o mercado. Okay? E isso inevitavelmente acaba gerando muitas oportunidades dentro do mercado ao longo da semana. O meu perfil é extremamente conservador, então eu não opero todos os dias, isso é verdade, principalmente quem segue o canal de análise e os meus alunos que fizeram o meu curso sabem disso. Eu não opero todos os dias. O mercado pode não te dar operações todos os dias. De qualquer forma, é importante ter algum tipo de
gerenciamento de risco e algum tipo de estratégia que seja sólida e ao mesmo tempo seja clara e fácil de identificar. Não gosto de indicadores, eu tenho os indicadores personalizados, que é aqui o ATR, o rastreador de tendência e vários outros, mas eu não gosto de indicadores próximos do preço. A gente pode ver aqui o que eu tenho é as médias móveis para identificar tendências e mais nada. Ok? Bom, como nós já falamos das análises que foram feitas a semana passada, Euro-USD então está em mais 13 pips, Euro-JPY está em mais 100 pips e AUD-NZD foi fechado em mais 83 pips. Vamos então dar uma olhada no que está acontecendo, qual é a situação dos pares ou dos pontos de interesse para essa semana. Primeiramente nós temos GBP-USD, a Libra versus dólar. Tínhamos essa linha de tendência de alta, o preço iniciou o rompimento, deu aqui o rompimento, uma retraçãozinha, e agora pode ser que ele dê a continuação. De qualquer forma, eu não estou interessado em entrar vendido, apesar de que ele iniciou o rompimento dessa linha de tendência de alta, não estou interessado por causa que muito próximo daí nós temos esse nível de suporte, ok? No gráfico semanal. Aqui nós podemos ver, se nós quisermos entrar vendido aqui, vamos ter pouco espaço até que o preço toque nessa zona de suporte em 1.4800. Eu não quero entrar vendido em uma situação dessa tão próximo de uma zona de suporte. Também não quero entrar comprado nesse momento porque a tendência é de queda e eu vou considerar entrar comprado unicamente quando o preço efetivamente tocar nessa zona de suporte, que aí sim pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra. E nesse caso já não é uma negociação de tendência, mas sim a retração de um ponto de suporte. Aqui atrás foi suporte, se o preço tocar aqui e mostrar para a gente força compradora, pode funcionar como suporte e, portanto, gerar alguma oportunidade de compra. Esses são os meus dois principais pontos de interesse para o GBP-USD para essa semana. Eu não estou falando dos pares com franco suíço, o mercado ainda não voltou à sua normalidade, o ATR está bastante alto, as coisas estão um pouco confusas, então eu não estou falando desses pares que tem o franco suíço, ok? Por isso eu não vou falar do USD-CHF. Outro par que nós temos é o USD-JPY. Bom, temos alguns níveis que está bastante claro aqui no USD-JPY. Essa zona de suporte, foi suporte, e aqui também. Temos essa linha de tendência de queda, esse ponto com esse. No gráfico de 4 horas, temos essa linha de tendência de queda, o preço está respeitando mais ou menos, ok? O preço ele deu aqui um falso rompimento da linha, portanto nós podemos atualizar essa linha de tendência de queda para esse ponto. E se nós olharmos para o gráfico de uma hora, nós conseguimos identificar que o mercado tem andado totalmente de lado no SDJPY. Aqui foi suporte, 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 suporte e suporte novamente. Vários toques, 6 toques nessa linha de suporte horizontal. Okay? Esse aqui é um nível extremamente importante, já estava marcado no meu gráfico e vou deixar marcado, porque esse aqui é meu ponto principal de interesse para essa semana. Caso acontecer o rompimento desse nível, pode dar oportunidade de compra. Se ele começar a subir, eu não estou interessado. Desculpa. Errei. Caso acontecer o rompimento desse nível, ele pode dar oportunidade de venda, ok? Não é de compra, de forma alguma. Se ele der rompimento, pode ser que venha dar oportunidade de venda. Se ao invés disso ele começar a subir e mostrar força compradora, eu não estou interessado em comprar, devido a que estamos um pouco próximos dessa zona de suporte e eu prefiro uma possível oportunidade de venda do que uma oportunidade de compra. Isso porque a linha de tendência de queda, que é esse ponto aqui, não está muito claro, ok? Logicamente está claro, temos, deixa eu voltar aqui em H4, esse nível aqui foi a resistência e aqui também foi a resistência. Todavia, esse nível de suporte aqui embaixo está muito mais claro em questão de precisão. Nós podemos ver, nós podemos traçar aqui uma zona de suporte de forma muito precisa, com vários toques. Portanto, em uma escala de importância, esse nível ele é mais importante do que a linha de tendência de queda. Exatamente por isso que eu dou preferência para esse nível e não estou interessado nessa linha de tendência de queda do SDJPY. Ok?
bastante claro. Vamos ver o próximo, o USD-CAD. Tendência de alta, rasgando o céu aí, sem limite, subindo de forma muito agressiva. O USD-CAD ainda, o preço ainda está, deixa eu dar uma olhada aqui. No gráfico mensal temos essa zona de resistência, aqui nesse ponto. O preço se aproximou bastante, de qualquer forma eu já não estou interessado em oportunidades de compra, porque o preço está se aproximando, se aproximou bastante dessa zona de resistência no gráfico mensal. O que eu espero então para essa semana, principalmente, é que o preço toque nessa zona de resistência e a partir daí talvez nos dê alguma oportunidade de venda. Aí você vai me dizer, poxa vida, mas negociar venda, a tendência é de alta. Muito bem. No caso de uma possível oportunidade de venda baseada nessa resistência do gráfico mensal, não é uma operação de tendência, ok? E sim uma operação de uma zona de resistência que pode vir a funcionar como resistência novamente. Aqui foi resistência e aqui também pode vir a funcionar como resistência. No gráfico diário, em todos os outros períodos até M30, nós temos tendência de alta. É possível que alguma dessas tendências, talvez M30, H4, se mantenha ao longo dessa semana. De qualquer forma, eu não estou interessado em nada disso, eu quero apenas a minha oportunidade de venda a partir dessa zona de resistência, quando o preço tocar lá, e é uma zona de resistência do gráfico mensal, portanto tem um peso bastante importante. Vamos ver o próximo, AUD-USD. Eu também falei desse par na situação onde eu falei dos outros pares, do Euro-JPY e do Euro-USD. Eu falei que o par estava nessa situação, estava nesse ponto, e estava aqui dando tecnicamente uma oportunidade de venda. Na verdade foi em M15 a entrada, foi exatamente aqui. E eu não estava interessado em entrar vendido pelo fato de que a distância entre esse ponto de entrada e a máxima que o preço fez lá em cima é uma distância um pouco grande se nós compararmos a distância onde foi o preço de entrada e a mínima anterior, que é o 00. Ou seja, inclusive, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu fiz um desenho mais ou menos dessa forma para mostrar a diferença entre o ponto de entrada e a máxima e o ponto de entrada e a mínima. Ok? Quando existe esse tipo de situação ou essa diferença tão gritante, eu prefiro ficar de fora. Apesar disso, o mercado funcionou de forma lindamente maravilhosa. Não sei se existe essa palavra, mas enfim. Nós podemos ver aqui no gráfico de uma hora como o preço rasgou para baixo e caiu muitos pips, como a gente consegue observar. Okay? De qualquer forma, temos tendência de queda no gráfico de 4 horas, que é uma tendência válida, continua sendo uma tendência válida, uma vez que nos períodos maiores nós não temos nenhum ponto de suporte para impedir o preço de continuar caindo. Apagar um pouco aqui os elementos da página para ficar um pouco mais leve para a gente observar. A tendência é de queda e eu considero essa tendência como sendo válida. Muitas pessoas, eu já falei isso várias vezes, mas muitas pessoas me perguntam se as médias de 30, 50 e 100 períodos continuam funcionando. A resposta é absolutamente sim, continuam totalmente funcionando. A gente pode ver claramente aqui a média de 30, a média de 30, de 50 e 100 períodos. E aqui o preço foi o primeiro toque, o preço entrou e depois caiu. Inclusive, tem um outro vídeo onde eu falo a respeito de confluência de fatores. Esse ponto aqui atrás foi suporte, poderia funcionar como resistência e funcionou como resistência em um número redondo nessa gigantesca confluência de fatores e depois disso empurrou o preço para baixo de uma forma muito legal. Ok? Ao longo dessa semana eu espero a continuação dessa tendência de queda no AUD-USD e acredito que é possível que o mercado nos dê algumas oportunidades de venda ao longo dessa semana. Vou apagar isso aqui para não ficar tão carregado. Ok? Basicamente isso aí. Euro-GBP. Temos tendência de queda em vários períodos. O que nós precisamos identificar é se não existe nenhum ponto contrário a essa tendência. Bom, esse ponto aqui atrás foi resistência
esse ponto pode vir a funcionar como suporte aqui embaixo. Esse ponto foi suporte e o preço rompeu esse nível de suporte com bastante facilidade. Portanto, não temos nenhum impedimento imediato, temos aí um bom espaço até que o preço toque em uma zona de suporte importante. Isso nos traz que essa tendência de queda em H4, aqui as médias de 30, de 50 e de 100 períodos, isso aqui constitui uma tendência de queda válida. Ok? Então, as médias estão paralelas, apontando mais ou menos na mesma direção. O preço, a média de 30 está já apontando um pouco para cima, mas ainda assim essa tendência não foi violada, uma vez que o coração desse sistema, da identificação de tendências através das médias, é a média de 50 períodos. É o principal. Ok? Enquanto a média de 50 estiver intacta, não tem tanto problema. Exatamente por isso eu considero essa tendência de queda no gráfico de 4 horas como uma tendência válida. Se o preço ao longo dessa semana conseguir der algum sinal para a gente de venda a partir de qualquer ponto antes de romper a média de 50, eu vou considerar entrar vendido no Euro GBP. Ok? Lembrando, deixa eu apagar isso aqui. Lembrando que principalmente é importante nós lembrarmos sempre dos períodos maiores, uma vez que eles podem ser nossos aliados ou nossos inimigos. Nesse caso especificamente, temos esse nível de suporte, que funcionou como suporte, aqui atrás e aqui atrás. O preço rompeu esse nível, portanto já não tem mais importância. E temos um outro nível de suporte, que vai dar para ver aqui no mensal. Esse nível foi resistência e aqui pode vir a funcionar como suporte. Como ainda existe um bom espaço entre o preço e essa zona de suporte, é possível que o preço continue caindo até tocar nesse ponto. Exatamente por isso, por ter o caminho livre, que eu quero considerar essa tendência de queda no gráfico de 4 horas como sendo algo válido. Vamos ver o próximo par. Euro AUD. Bom, deixa eu vir aqui. No gráfico mensal, nós temos essa linha de tendência de queda. E olha só que coisa mais interessante. Unindo esse ponto, essa máxima, com essa máxima, nós temos uma linha de tendência de queda. Ok? Se nós olharmos um pouco mais perto, nós vamos ver como o preço acabou de tocar nessa linha de tendência de queda e formou para a gente o nosso conhecidíssimo pin bar, que eu vou até marcar com uma setinha. Esse aqui é o nosso pin bar. Ok? O que ele mostra? Ele mostra basicamente uma possível inversão de tendência. Isso aqui foi o mês de dezembro de 2014, mostrando possível inversão de tendência. Caso o mercado nos dê alguma confirmação desse pin bar ao longo dessa semana, ou talvez da próxima, ao longo dos próximos dias, isso pode se mostrar para a gente como uma bela oportunidade de venda. Ok? Pontos principais de interesse, então, nós podemos procurar aqui no próprio gráfico diário. Deixa eu dar uma olhada. Esse nível aqui atrás foi resistência. Aqui foi resistência. E o preço, na verdade, aqui já está meio que funcionando como resistência. Faltou alguns pips até o preço tocar ali. Mas eu estou particularmente interessado no aparecimento de alguma tendência de queda para o Euro AUD ao longo dessa semana. O que isso quer dizer? Bom, temos uma zona de resistência muito importante no gráfico mensal. No gráfico diário, o que nós podemos procurar então, ou em períodos menores, até H4, é o aparecimento de alguma tendência de queda. Se a partir de algum momento, durante essa semana, o preço começar a fazer topos e fundos cada vez mais baixos, isso pode se mostrar como uma tendência válida pelo fato de que no gráfico mensal nós temos uma mega resistência. Então imaginamos a situação. Temos uma linha de tendência de queda, ok? O preço vem e toca nessa linha de tendência de queda no gráfico mensal. Imaginamos que esse preço aqui, esse movimento, é o gráfico mensal. Em um período menor, como o gráfico de 4 horas, por exemplo,
ele forma uma tendência de queda, ok? Essa tendência de queda no gráfico de 4 horas está em total concordância com a resistência do gráfico mensal. Por isso eu considero como sendo uma tendência válida. E esse é o tipo de situação onde eu principalmente desejo procurar as minhas negociações. Okay? Não é sempre que esse tipo de coisa acontece, principalmente quando se trata dos períodos maiores. Pode levar um tempo até que aconteça essa coincidência dentro do mercado, mas essas são as melhores situações. Apenas para ilustrar o mesmo conceito, acredito que isso é importante. Imaginamos que a linha preta seja aqui uma zona de suporte, ok? A linha vermelha que eu vou desenhar é o gráfico diário. O preço está caindo, tocou na zona de suporte, e a linha azul é o gráfico de 1 hora. E a partir na linha azul, o preço começa a formar uma pequena tendência de alta no gráfico de 1 hora. O que tudo isso tem a ver? Qual que é a coincidência? Bom, primeiramente, essa zona de suporte que está aqui, essa linha horizontal em preto, é um suporte do gráfico diário, ok? Então vamos marcar aqui D1. Nós sabemos que um suporte, logicamente, ele pode vir a funcionar como suporte. Caso ele seja rompido, pode funcionar como resistência. De qualquer forma, o preço tocou no suporte e a partir do gráfico de 1 hora, um período bem menor, ele formou ou está formando uma tendência de alta. Essa tendência de alta no gráfico de 1 hora é uma oportunidade, ou seja, o conceito por trás de tudo que eu estou explicando aqui é que essa é uma oportunidade válida, é uma tendência válida. Uma vez que essa tendência de alta no gráfico de 1 hora, ela está em total concordância com o suporte do gráfico diário. Ok? E exatamente essa a situação aqui no EURO-AUD nesse momento. No gráfico mensal, nós temos uma resistência bastante importante, o preço tocou na resistência e formou um pin bar. No gráfico de 4 horas, eu espero então que o mercado me dê alguma oportunidade ou alguma tendência de queda. Se o preço começar a fazer topos e fundos cada vez mais baixos, eu vou considerar como sendo uma tendência de queda válida. Okay? Devido a essa confluência entre os períodos maiores, o gráfico mensal, e a tendência de queda do gráfico de 4 horas. E aí o que eu preciso fazer é apenas seguir essa tendência em H4, como eu seguiria qualquer outra tendência, sabendo que no gráfico mensal não existe nenhum impedimento para que o preço possa cair, uma vez que o preço acabou de tocar em uma resistência do gráfico mensal. Essa simples ideia, que na verdade é bastante simples, sim, mas essa simples ideia, se você aplicar de forma prática e realmente buscar esse tipo de situação dentro do mercado, tem um grande potencial dentro dela. Se você entender a respeito de gerenciamento de risco, se você tiver disciplina para fazer o que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, você já vai estar aí 90% à frente de 95% dos traders, ok? Ou daqueles que se dizem traders. Isso porque negociar dentro do mercado é tudo uma questão de probabilidade. É basicamente um jogo de probabilidades. Jogo, eu não falo jogo no sentido de jogo, de jogatina, ou de vício, ou de qualquer coisa desse tipo. Mas é como se fosse, eu não sei explicar de outra forma, mas não é jogo no sentido pejorativo, ok? Não é jogo no sentido de azar, mas sim uma combinação de probabilidades. É exatamente isso que é o mercado. Não existe, ou pelo menos no meu ponto de vista, uma das maiores situações de probabilidade que o preço se movimente em um determinado ponto do que nessa situação, do que nesse conceito que eu acabei de explicar para você agora. Quando existe uma resistência em um período grande e a partir dessa resistência forma-se uma tendência de queda em um período menor. Okay? As probabilidades de que o preço venha a cair, de que essa tendência de queda seja uma tendência válida, são muito grandes. E exatamente nessa situação onde é muito mais interessante que você esteja posicionado do que em qualquer outro ponto ou outra situação dentro do mercado. Ok? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Não quero que fique muito extenso, afinal ninguém vai aguentar um vídeo de 1 hora aí, falar de todos os outros pares. Falei de pouca coisa até agora.
De qualquer forma, a mensagem é essa. Faça o seu mapeamento, pegue de todos os seus pares que você pretende negociar ao longo dessa semana, faça um mapeamento mais ou menos dessa forma, procure esse tipo de situação dentro do mercado. Situações onde o preço está em uma zona de resistência ou suporte em um período maior, e a partir desse ponto de interesse em um período maior, forma-se uma tendência em um período menor. Nessa situação, filtre e decida negociar única e exclusivamente essa situação que vai aparecer em um período menor. Faça um teste com você mesmo. Além disso, adote a estratégia de tomar posições, unicamente posições, onde você tem uma relação risco-recompensa igual ou maior do que 2:1. Ou seja, você está arriscando $1 para ganhar no mínimo 2 de retorno. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você, se você não obteve sucesso até agora, a sua história, o seu resultado pode mudar dentro do mercado. Ok? A minha última recomendação para você, tudo isso que eu falo nos vídeos que eu posto na internet, nos vídeos que eu posto no YouTube, são uma forma, um aperitivo. Ok? Atualmente eu tenho 4 cursos a respeito de Forex. Ao longo desse ano, com a ajuda de Deus, eu vou lançar mais um, não voltado aí já mais para a parte de técnica, mas para outros assuntos relacionados ao mercado também. Mas o mais importante é preciso ter formação dentro do mercado. Ok? Eu comecei a negociar em conta real em 2009. Inicialmente não obtive o sucesso que eu esperava, o que eu havia idealizado. E ao longo de algum tempo eu tive vários mentores brasileiros, um australiano, um grego e vários outras pessoas ao longo do mundo constituem os meus mentores, as pessoas que me ensinaram, que tiveram alguma influência enquanto trader. Não me arrependo de forma alguma, investi alguns milhares de reais em formações e tudo isso me ajudou a formar a visão que eu tenho a respeito do mercado e que eu sou bastante grato a essas pessoas porque eles disponibilizaram o seu conhecimento para mim. De outra forma, talvez eu não teria aprendido, não teria conseguido entender os conceitos que hoje eu entendo. Foi graças a essas pessoas iluminadas e abençoadas que eu as vejo dessa forma. O que eu quero dizer com isso é que faz-se necessário que se tenha uma formação dentro do mercado. Veja bem, essa é a profissão mais promissora dentro do planeta, a menos que você vá para outro planeta e lá descubra outra coisa. De qualquer forma, eu desconheço de uma outra profissão que tem o maior potencial em termos financeiros do que ser trader. Okay? Não estou dizendo que todo mundo vai virar trader de forma alguma, não estou dizendo que todo mundo vai ter sucesso, tampouco é isso. Mas enquanto potencial, não existe nada mais lucrativo do que isso, ser trader. O mercado movimenta em torno de 5 trilhões de dólares por dia, mais ou menos, enfim. Tem várias fontes, mas é mais ou menos por aí. E todo esse dinheiro não ia ficar à mercê de que qualquer pessoa chegar num fórum, ler meia dúzia de artigos e já possa lançar a mão desse dinheiro e ficar rico. De forma alguma. É necessário formação, é necessário experiência, é necessário disciplina, entrega e comprometimento. Muita gente tem a disciplina, na verdade não é muita gente, é pouca gente, mas algumas pessoas têm a disciplina, têm comprometimento, têm a entrega e têm a parte técnica, essas partes no sentido emocional, mas eles falham na questão do conhecimento. Outras pessoas têm o conhecimento e não têm a disciplina, não têm o comprometimento, enfim. É como se faltasse alguns ingredientes. O que eu proponho para você é que eu posso te ajudar na questão do conhecimento. Okay? Eu pretendo também, em breve, ser capaz de te ajudar na questão da disciplina, da organização, do seu conhecimento e etc. De qualquer forma, é necessário ter um conhecimento aprofundado e que você seja capaz de interpretar as muitas variáveis dentro do mercado. Logicamente, não estou dizendo que você vai ter que interpretar todas elas, é impossível fazer isso, humanamente, mas é sim importante que você consiga interpretar o que o mercado está dizendo, o que o mercado está sentindo, e através disso você consiga elaborar sua estratégia e fazer dinheiro dentro do mercado.
ok? Nesse sentido, na questão do conhecimento, eu estou aqui e posso te ajudar. Na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para a promoção diária FX Online, que termina amanhã, dia 2 de fevereiro de 2015. Além do material, além do curso, você também terá acesso ao canal de análises durante um mês de forma gratuita. Após esse tempo, aí você pode participar através de uma assinatura mensal. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail. Um grande abraço a todos, uma excelente semana para todo mundo. Fique com Deus e até mais.